Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes. Ó Senhor Jesus, que nesta manhã, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos invocar o nome do Senhor. Vamos juntos clamar o nome do Senhor. Fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem está dormindo, assim que se acordar, não esqueçam também de fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoque, não percam tempo, invoque o nome do Senhor. Porque esse nome, vocês já sabem, está acima de todo nome. Através de eu e vocês invocar esse nome, com certeza, vamos trazer paz primeiro para dentro de nós. Depois, se continuarmos, com certeza, para toda a nossa casa. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Zacarias, capítulo 12 ao 13, Apocalipse 19, Salmo 140 e Provérbios 31, 1 ao 7. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza tem falado aos nossos corações, aí podemos também continuar a leitura no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis, graças ao nosso Deus. O volume, você já sabe, é o 3, é o 2, é o 3 que diga. E a da missão, o corpo de Cristo. Isso está muito claro hoje na sua palavra sobre o corpo de Cristo. E eu e vocês fazemos parte deste corpo. Louvado seja Deus. E o título geral é A Presença Invisível de Jesus. Sabemos que o Senhor é invisível, mas Ele está dentro de cada um de nós, hoje como o Espírito. Louvado seja Deus. Escrito pelos queridos André Dong e Miguel Mar, dois irmãos, graças a Deus, profetas, que o Senhor tem aqui na terra, que com certeza o Senhor fala todos os dias aos vossos corações também, para que juntos possamos desfrutar da sua palavra profética. E nós estamos na segunda semana, graças a Deus, e o título da segunda semana é A Presença Invisível do Senhor e a Palavra Profética. Hoje são 7 parágrafos bem desfrutáveis, muita coisa boa nos 7 parágrafos, mas tem a leitura bíblica também, que todos nós já lemos, mas é bom reler novamente. Ler com oração, com certeza, Efésios 5, 25 ao 26, que diz o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Esse é o nosso Deus. Ele se entregou à igreja. Ele se doou à igreja. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos valorizar o que nosso Senhor tem feito por cada um de nós. E o título é A Função da Palavra Profética. O título já diz tudo. Qual é a função da palavra profética? Aqui diz, bem explicado. Ele diz, vimos anteriormente, a responsabilidade que pesa sobre os ombros do profeta de Deus
e também que a palavra de Deus precisa gerar resultados, ou seja, cumprir o propósito para o qual foi enviado. Hoje abordaremos esses assuntos à luz do Novo Testamento. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós sabemos que eu e vocês temos essa responsabilidade de que todos nós vamos carregar de levar esta palavra às pessoas. Aí ele diz em Hebreus, lemos, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, vocês fiquem claro que o Senhor falava de muitas maneiras, mas hoje ele está falando no Filho. E eu e vocês temos esse Filho dentro de nós. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amados, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou, pois excelente nome do que eles. Aleluia. No trecho, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu poder, a palavra ser é hipostasis. Hipostasis, que significa o quê? Substância de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Então, não fiquem mais em dúvida. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Amém? Portanto, quem tem falado conosco nesses últimos dias é o próprio Senhor Jesus, que se tornou o Espírito que dá vida. Louvado seja Deus. Senhor, amados irmãos e amadas irmãs de ouvido, o Senhor está em nosso espírito, pois podemos falar por ele. Então, já disse tudo nesse segundo parágrafo. Nós, sim, podemos falar pelo Senhor, porque ele está dentro de cada um de nós. Assim que cremos, recebemos o Espírito. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, ó, no 3, ele diz, no livro de Mateus, né, na cadeira de Moisés se assentaram o quê? Os escribas e fariseus. Né, sentaram. Moisés foi um profeta do Antigo Testamento, apreciado e respeitado por todo Israel. No entanto, os judeus colocaram os escribas e fariseus na mesma posição dele. A função dos escribas e fariseus não estava relacionada com a profecia, mas com a prática e ensino da lei. Por isso Deus parou de falar ao povo de Israel. Então, aqui está muito claro que Moisés é quem era a boca de Deus naquela época. Ele é quem falava por Deus. Então, ele fazia a vontade do Pai. E aqui ele diz assim, falando um pouquinho aqui, no 4 ele diz assim, a palavra tem a função de santificar. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não fiquem mais em dúvida. A palavra de Deus, ela tem a função de santificar. Amados, essa santificação é disposicional, ocorre em nosso interior, pois ainda temos o quê? Coisas do velho homem. Isto é, ainda temos muitos elementos da velha criação dentro de nós. Por isso que eu e vocês precisamos ser santificados para receber a nova criação. Então, todos os dias, amados, nós temos que exercitar o nosso espírito, clamar ao Senhor todos os dias, para que essa santificação ocorra em nossas vidas diariamente. Isso não ocorre, ele diz assim, isso não ocorre de uma vez por toda, é verdade. É dia a dia. Nós estamos, primeiramente, fomos santificados por meio do quê? Da regeneração do novo nascimento. Quando eu e vocês cremos no Senhor, cremos, nos batizamos, novo nascimento. Essa é a santificação posicional por esse ato de fé. Deus nos tirou de uma posição comum e nos introduziu, que coisa maravilhosa, nele mesmo. Ou seja, em uma posição santa. Contudo, esse processo de santificação prossegue. Então, isso é muito maravilhoso. O Senhor nos colocou nele mesmo, através do nosso crer por fé. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, creia que o nosso Senhor, com certeza, pode nos santificar a todo momento. É só eu e vocês deixar Ele trabalhar em nós, amém? Senhor Jesus. Aí ele diz assim, uma frasinha bem desfrutantezinha no 5, ele diz, Deus nos tirou do mundo e nos colocou em Cristo.
que é santo. Então não fiquem mais em dúvida. Deus tirou eu e vocês que estão me ouvindo do mundo pervertido, que hoje está muito pervertido, e colocou num lugar santo, nele mesmo, que é a igreja, Senhor Jesus. Cristo é santo. Em Cristo temos condições de o que? Receber a santificação. A santificação, amados irmãos e amadas irmãs, disposicional ocorre mediante ao que? A lavagem de água pela palavra, que nos transforma metabolicamente. A palavra nos renova e nos transforma interiormente. Por isso que eu e vocês precisamos estar sempre conectado ao Senhor e comendo da sua palavra. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, que tem outro ponto bem interessante também. No 6 ele diz assim: quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se alegrou, pois ele acolheram a palavra que ouviram dele. A palavra que o apóstolo fala é a palavra profética. Nessa carta, vemos que os Tessalonicenses receberam a palavra não como palavra de homens, que é o ponto-chave, mas de Deus. Por isso que Deus levanta os seus profetas para falar por ele. Não vamos receber como palavra de homens, mas com palavra de Deus. O profeta é levantado por Deus, que nós já lemos na terça-feira, né? E hoje aqui está muito claro. Deus sempre levanta esses profetas para falar por ele. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, ele disse, por isso devemos amá-lo, somos gratos ao Senhor, pois sua palavra tem sido abundante em nosso meio. Mas não adianta nós querer reclamar que não tem palavra. Palavra tem todos os dias. Agora é preciso eu e vocês estar comendo dela. Louvado seja Deus. E para terminar, eu vou ler aqui só naquele desfrutezinho, bem bonitinho, umas palavras bem bonitinhas que tem aqui. Diz assim, olha. Senhor Jesus, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno para obediência por fé entre as nações. O mandamento de Deus é uma ordem e uma ordem deve ser cumprida. Então, não adianta nós ficar pensando, eu faço ou não faço. Não, o mandamento de Deus é uma ordem. Por isso, a palavra deve ser o que? Cumprida. Quando recebemos uma palavra profética e a praticamos com fé. E, outra palavrinha, simplicidade, ela opera eficazmente em nós. Então, receba hoje de manhã essa palavra por fé e com simplicidade, abrindo o seu coração. Com certeza essa palavra vai fazer efeito na sua vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E o meu pontinho para encerrar foi o seguinte, sobre hoje. Eu escrevi. Hoje, o Senhor está dentro de nós. Por isso, Ele tem dado a cada um de nós as oportunidades de falarmos a sua palavra. As pessoas, para que elas possam crer, e é através do crer que a palavra pode operar eficazmente em cada uma delas. Por isso, nós que já cremos, precisamos ser simples e obediente à palavra de Deus. Esse foi o meu pontinho. Que o Senhor possa frutificar em cada um de nós quando nós estivermos conectados a Ele. Como diz lá em João 15, nós podemos dar muito fruto ao nosso Senhor. Por isso que nós precisamos estar conectados ao Senhor. Não esqueça, amados, ao conectar ao Senhor, com certeza estamos sendo encabeçados em Cristo. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja uma frase, passem uns para os outros. Alguém está precisando dessa simples frase para se renovar novamente na presença de Deus. Sim, Jesus é o Senhor.